Item C, também, mais uma vez, ó, termos ao quadrado com dois valores diferentes em x e em y. Também vai ser uma elipse, certo? Pode até ser outra figura geométrica caso a gente não consiga fazer o completamento de quadrados. Mas aqui a gente tem uma elipse, então esse vai ficar de exercício para vocês. Eu vou fazer então agora o item D. O item D, gente, mais clássico que isso, impossível, equação de uma parábola. X² menos 8y mais 4 igual a 0. Quem está ao quadrado é o x. Então, bora isolar esse y. Y vai ficar, o x passa para lá negativo, 4 passa para lá negativo, menos 8 está multiplicando, vai passar aqui para baixo, dividindo, menos 8. Então, eu vou ter a circunferência, a parábola, corta, x² sobre 8, que eu vou escrever como sendo 1/8 de x ao quadrado, menos dividido por menos mais 1/2. Isso é uma parábola virada para cima, porque o termo que está com x² é positivo. Quando x for 0, o y vale meio. Essa parábola só tem um termo x², então se a gente fizer a fórmula de Bhaskara, a gente vai ver que ela não vai cruzar aqui os eixos, porque ela está virada para cima, então ela vai ser assim. A gente vai descobrir que o delta dela é maior do que 0, certo? Mas eu consigo, colocando alguns pontos aqui, já sabendo que eu estou falando de uma parábola, determinar a parametrização da minha parábola. E aí, como ela é uma função de x, eu posso parametrizar a minha curva como sendo t no lugar de x e 1/8 de t ao quadrado mais meio como sendo o meu y. Ou ainda, se você quiser usar a expressão que estava antes, t² mais 4 sobre 8, a gente tem a nossa parametrização dessa minha parábola. Toda vez que eu consigo escrever o y diretamente em função de x, eu posso chamar x como sendo o meu parâmetro, então essa é a estratégia principal. O x é o meu parâmetro e usando essa informação eu descubro qual é a cara da segunda coordenada da parametrização dessa minha curva. O mesmo vai se aplicar para a curva do item D. Então, se a gente for resolver a curva do item D, nesse mesmo exercício, ela está aqui, ó. Então, da mesma forma, eu poderia fazer da seguinte forma. Então, esse aqui é o item D, a curva do item E, perdão. O y, ele é 1 sobre x menos 1 e o x é maior do que 0, maior do que 1, perdão, maior do que 1. Ó, eu já peguei esse termo todo e passei para o outro lado, por isso que eu consegui escrever o y. E aí, a minha parametrização também vai ficar só usando essa mesma estratégia que a gente usou em cima. O x é o meu parâmetro e 1 sobre t menos 1, com t maior do que 1, é a parametrização dessa curva. Professora, e que curva é essa? A gente tem que conhecer um pouquinho aí de cálculo para poder desenhar essa curva, certo? Então, vamos relembrar. Aqui a função que eu tenho, eu sempre posso olhar em função de x e y, a função que eu tenho é essa função aqui, ó. Y igual a 1 sobre x menos 1. Se fosse y igual a 1 sobre x, a minha função, meu gráfico, seria assim, certo? Só que aqui eu tenho que o problema não é no 0, o problema é no 1. Então, essa minha curva, ela vai ser deslocada uma unidade para a direita, como se fosse fazendo o papel do eixo x, onde o x é 0. Então, antes o problema era aqui, onde x era igual a 0. Agora, o problema é aqui, onde x é igual a 1. E a curva vai ter esse mesmo comportamento, vai ficar assim, toda na vertical, vai ficar assim, toda na horizontal. Essa é uma curva muito clássica do cálculo. E, de fato, ela fica assim nesse pedaço. Só que como eu estou exigindo que o x seja maior do que 1, o único pedaço que me interessa é esse aqui. Portanto, é essa curva, o gráfico da minha função, sem encostar
em nenhum dos eixos ali. Ela vai ficando de forma encostando, próxima, mas sem encostar no eixo X, e nessa reta vertical, que é a reta x igual a 1. Então, tá aí a resolução do exercício 18 do livro Cálculo B da seção 2.8.